primeira das famosas cartas católicas, que na Bíblia, no Novo Testamento, vem depois das cartas de Paulo. Elas se chamam católicas, não em oposição aos protestantes, e sim em oposição às cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo têm autor e destinatário específico, individualizado, enquanto as cartas católicas aparentemente não têm destinatário individualizado, preciso. São cartas escritas em geral, e em geral, em grego, significa católico. É bom saber isso, porque os católicos, então, são os cristãos em geral, e não aqueles que se separarem em alguma heresia, né? A palavra católico significa universal ou em geral. A Igreja Católica é a Igreja Universal. É bom saber isto, né? Na missa, quando celebro a missa, sempre faço as preces pela Igreja Universal. Aí, no início, havia algumas pessoas que reclamaram por que rezava pela Igreja Universal, pensavam na Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, não. Aí eu digo, não, esta não é a Igreja Universal do Reino de Deus, mas de Edir Macedo. Mas então não esqueçam que universal em grego é católico. Então as cartas católicas têm um teor menos direcionado para um determinado público que as cartas de Paulo. Daí o nome cartas católicas, ou gerais. Nas Bíblias protestantes, elas são chamadas de cartas gerais, porque os editores protestantes não gostam de usar o adjetivo católico. Mas isso aí não tem muita importância. Só para que vocês não esqueçam nunca esta questão, eu acho que estas palestras podem também servir para aumentar um pouquinho a cultura bíblica geral. O negócio é que, no Antigo Testamento, a Bíblia católica é diferente da protestante e da judaica. O negócio começa com a Bíblia judaica, escrita em hebraico, o que é muito bom, né? Só que lá, pelo tempo da vida de Jesus, muitos judeus já falavam o inglês daquele tempo, que era o grego. E com isso acrescentaram à Bíblia 7 livros escritos em grego. Por exemplo, o livro de sabedoria, o livro do Eclesiástico, os livros dos Macabeus, etc. O livro de Baruch, mais 2 outros. E isso faz com que os primeiros cristãos, que eram geralmente judeus que falavam o grego, adoptaram como Bíblia usual a Bíblia em grego, o Antigo Testamento em grego. E o Antigo Testamento em grego, então, tem 7 livros a mais do que a Bíblia hebraica. Os protestantes, no tempo da Renascença, com sua preocupação de manter a forma mais original da Bíblia, ficaram, então, com a Bíblia hebraica para o Antigo Testamento, sem aqueles 7 livros que foram escritos em grego. Os católicos, acostumados à tradução latina da Vulgata de São Jerônimo, que já incluía todos aqueles livros, também os escritos em grego, ficava, então, com 7 livros a mais no Antigo Testamento, aqueles que eu disse, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, etc., dentro da sua Bíblia. Acontece que, um belo dia, num exame de admissão, perguntei ao candidato
o que eram as cartas católicas? Aí ele me respondeu, são aquelas que não estão na Bíblia protestante. Ele fez uma bela confusão entre os 7 livros deuterocanônicos, como se chamam, os 7 livros do Antigo Testamento que estão na Bíblia católica e também na Bíblia dos ortodoxos gregos. E, por outro lado, os 7 livros, as 7 cartas católicas, que são do Novo Testamento, não do Antigo Testamento, né? E entre essas 7 cartas católicas, que nada tem a ver com a Bíblia hebraica, mas que estão na parte católica da Bíblia, que é o Novo Testamento, na parte cristã da Bíblia, que é o Novo Testamento, entre essas cartas está, em primeiro lugar, a carta de Tiago. O que queria dizer também, né? Muitas pessoas até nem observam a distinção entre o Antigo e o Novo Testamento e, pelo que a gente está vendo, quando citam a Bíblia, eles citam o Antigo Testamento, ou seja, os escritos judaicos, quer em hebraico, quer em grego, citam isso com a mesma autoridade que os escritos do Novo Testamento. Isso está errado. O Antigo Testamento foi submisso, vamos dizer, à interpretação de Jesus e de seus discípulos. Essa interpretação da tradição bíblica por Jesus e seus discípulos é o que nós chamamos o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento serve de critério para ler os textos do Antigo Testamento. Os textos do Antigo Testamento não têm o mesmo peso para a nossa fé que os textos do Novo Testamento. Fica claro isto. Por exemplo, no Antigo Testamento tem muitos textos que aconselham a violência, a matar o inimigo, todas essas coisas. O próprio Jesus fez uma ironia sobre isso, quando ele disse no Sermão da Montanha, foi dito, amarás o teu próximo. Aí ele acrescentou uma frase que não está em nenhuma parte da Bíblia, e odiarás o teu inimigo. Jesus acrescentou isso com um sorriso na boca para dizer, vocês entendem assim. E Jesus continua, mas eu digo, amai os vossos inimigos. Né? Aí vocês veem como o Sermão da Montanha e todo o Novo Testamento é o que eu chamaria a interpretação cristã do Antigo Testamento, da Bíblia dos judeus. Bíblia dos judeus, quer os livros em hebraico, quer os livros em grego, que são judeus também, de judeus de língua grega. Aliás, quanto ao Novo Testamento, ele também é escrito por judeus, né? Mas judeus que acreditavam em Jesus, judeus que eram cristãos, escreviam em grego. É bom ter alguma ideia sobre essa questão literária e histórica para não confundir as coisas, né? Então, as cartas católicas são as 7 cartas que, no Novo Testamento, escritas em grego, se seguem às cartas de Paulo. E depois das cartas católicas, no nosso Novo Testamento, segue apenas mais um escrito, que é a chave de ouro da Bíblia, que é o Apocalipse, né? Esta posição dos livros na Bíblia tem também um pequeno indício de sua admissão, vamos dizer, nas comunidades cristãs. As comunidades cristãs acolheram de imediato as cartas de Paulo, escritas aos Coríntios e Romanos, sobretudo, e também Tessalonicenses, e os evangelhos. Ora, as cartas católicas, que são menores, não tão fundamentais para a transmissão da fé, às vezes levaram algum tempo a mais. Mas nós podemos dizer
que todos os escritos do Novo Testamento, inclusive as cartas católicas, todos eles estavam acolhidos pelas comunidades cristãs por volta do ano 100 depois de Cristo, quando chegou a terceira geração dos cristãos, que são essas diversas gerações dos cristãos. Também bom saber isto. A primeira geração de cristãos foram os discípulos de Jesus, principalmente os apóstolos e os evangelistas. A segunda geração foram os discípulos dos discípulos, entre os quais a gente talvez deve colocar até o evangelista Lucas e possivelmente Marcos também, que não estão entre os apóstolos, que podem ter... Marcos foi discípulo de Pedro, Lucas foi discípulo de Paulo. Então, nesse sentido, Marcos e Lucas já fazem parte da segunda geração de cristãos, discípulos dos discípulos. E as cartas católicas, algumas, se situam já uma geração depois, discípulos dos discípulos dos discípulos. É provavelmente o caso da segunda carta de Pedro, que é considerado como o último escrito do Novo Testamento. Então, não foi escrito por Pedro pessoalmente, mas em nome de Pedro, entregue às comunidades cristãs a partir da sede de Pedro, a Cátedra de Pedro em Roma, né? Daí o nome, a atribuição a Pedro, né? É escrito em nome de Pedro, mas muito depois da morte de Pedro, que se deu no ano 64 depois de Cristo. Então, essas cartas católicas, seria interessante dizer um pouquinho mais sobre isso, mas minha tarefa é falar sobre a carta de Tiago em primeiro lugar, refletem a segunda e a terceira geração de cristãos. Tem discussão sobre a idade da carta de Tiago. Uns dizem que ela teria sido escrita antes da destruição de Jerusalém, que se deu entre os anos 65 e 70 depois de Cristo, porque uma carta tão judaica de conteúdo, como vocês vão ver, culturalmente judaica, não digo em termos de fé ela é cristã, mas culturalmente é judaica, ela não faz nenhuma alusão à destruição do templo, que era um fato tão maciço, tão esmagador para os judeus, que é difícil imaginar que um judeu cristão, como foi Tiago, tenha escrito isso sem mencionar. Então, se conclui, a carta deve ser antes da destruição de Jerusalém. E eu sou desta opinião também. Então, eu acho que a carta de Tiago é lá por volta dos anos 60, 62, 63, depois de Cristo. Mas muitos outros, aqueles que são às vezes chamados de hipercríticos, que querem colocar os escritos sempre numa data mais tardia, para poder dizer que talvez não seja tão diretamente representativas de Cristo. Os hipercríticos querem colocar a carta de Tiago nos anos 80, 90, mas eu não vejo nenhuma razão para isto. Para mim, a carta de Tiago é uma expressão, eu diria, bem fresquinha, bem espontânea, dos primeiros discípulos de origem judaica de Jesus. E, como vocês sabem, que todos os primeiros discípulos de Jesus eram de origem judaica, eram judeus, então podemos considerar a carta de Tiago, juntamente com o Evangelho de Marcos e alguns outros escritos, como naturalmente as primeiras cartas de Paulo, também como as primeiras e mais espontâneas expressões
da fé cristã. Mas fé não significa catecismo, e muito menos coleção de dogmas. Fé é uma atitude, não é um livro. Então, quando a gente diz que se exprime a fé cristã, a gente não deve ir à procura de dogmas. Os dogmas foram definidos muito depois pelos papas, quando já havia heresias que colocaram a fé em perigo. Isso ainda não era o caso na carta de Tiago. Então, a carta de Tiago é fresquinha. Ela ainda não está combatendo nenhuma heresia. Ela está simplesmente transmitindo e comentando esta fé, esta confiança. A palavra fé significa, no fundo, confiança ou fidelidade. Esta fidelidade a Cristo, esta confiança em Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré, o mestre desses primeiros discípulos, esta confiança em Jesus que está sendo transmitida pela carta de Tiago. A carta de Tiago é impressionante na sua proximidade do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus e de Lucas também, que é considerado como a síntese, o compêndio mais original do ensino direto de Jesus. Pois é, a carta de Tiago pode ser colocada ao lado do Sermão da Montanha, diz as mesmas coisas. Então, é uma expressão muito, muito original, de primeiro momento, daquilo que os discípulos de Jesus tinham guardado de seu mestre, Jesus de Nazaré. Então, a carta de Tiago tem um grande valor, só que, aí outra questão da história da igreja, porque não podemos esquecer que nós estamos há 20 séculos de Jesus. E nesses 20 séculos aconteceu de tudo, e algumas dessas coisas que aconteceram dificultaram a transmissão e a leitura desses primeiros testemunhos que nós temos, entre os quais a carta de Tiago ocupa um lugar muito especial, sendo um dos primeiros testemunhos a respeito do pensamento de Jesus, mas acontece que, no decorrer da igreja, esta carta foi posta em dúvida por uma pessoa muito importante que se chama Martinho Lutero. A questão é a seguinte: eu quero mostrar muita compreensão para Martinho Lutero, porque tenho muito contato com os luteranos e tem muita gente boa, viu? Martinho Lutero não era tão ruim assim, mas de vez em quando ela falava demais. E isto aconteceu a respeito da carta de Tiago. Os seus alunos lá na sua escola de teologia, observaram que Paulo, e naturalmente para Lutero, Paulo é melhor intérprete de Jesus, né? Então eles disseram, mas escuta, Paulo diz que a pessoa é justificada pela fé e não pelas obras. E na carta de Tiago, nós vamos ler o contrário, que a fé sem as obras é morta. Então, Tiago está contradizendo Paulo. E como para Lutero e os luteranos, Paulo é mais ou menos intocável, então Lutero se deixou escapar esta frase, que depois ele se arrependeu e corrigiu, mas a correção nunca foi publicada. É como na imprensa, né? Quando alguém fala demais, imediatamente os jornais caem em cima e a ratificação nunca é publicada. A mesma coisa aconteceu com Lutero, quando disseram que há uma contradição entre a justificação pela fé em Paulo
e a justificação pelas obras em Tiago, ele disse, deixa para lá, esta carta de Tiago é uma carta de palha, não vale nada. Detalhe, ele disse isso num discurso, um discurso na mesa, durante a refeição. Não é momento para falar coisas muito bem refletidas, né? Pois é, mas de toda maneira, ele disse que a carta de Tiago era uma carta de palha, e com isto, depois de Lutero, em toda a modernidade, em que surgiu o estudo crítico da Bíblia, a carta de Tiago sempre foi descartada com uma certa desconfiança, como um escrito de segunda categoria. Pois é, para mim é uma carta de primeira categoria, e Lutero fez bem no fim da sua vida de corrigir aquilo que ele tinha dito antes, mas infelizmente isso não chegou ao conhecimento da maioria das pessoas. Bom, então para mim a carta de Tiago é um escrito dos primeiros cristãos, de cultura judaica, de língua grega. Eu disse que a língua grega era o inglês daquele tempo, e vocês têm que imaginar a situação concreta. O hebraico era a língua dos antigos hebreus e israelitas, do tempo de Davi e Salomão, não sei mais que, lá na pequena terra da Palestina. Eu digo pequena terra da Palestina porque a pequena terra da Palestina cabe lá umas 6, 7 vezes no estado de Goiás, no mínimo. Eu não fiz o cálculo, mas é mais ou menos isso, né? Quer dizer, é o tamanho da região metropolitana de Belo Horizonte. Claro que essa terra não podia conter todos os descendentes dos israelitas que nasceram depois. Já no Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, os judeus eram emigrantes excelentes, que se espalharam pelo mundo inteiro. No tempo da vida de Jesus, já tinha judeus na Índia e na Espanha. E muitíssimos em Roma e na Grécia, sobretudo nas cidades de Corinto e menos em Atenas, mas sobretudo Corinto e Éfeso, e também no Egito, na cidade de Alexandria, que era a terceira maior cidade do mundo naquele tempo e que era 40% povoada por judeus. Todos esses judeus migrantes pelo mundo daquele tempo, do Império Romano, falavam o inglês, ou seja, o grego, o inglês daquele tempo. Então, todos os primeiros escritos cristãos que são dirigidos a judeus que vivem judeus de fé cristã que vivem nas diversas grandes cidades do mar Mediterrâneo, são escritos em grego. Né? Hebraico só se falava ainda na liturgia do templo, porque o povo comum, mesmo na Palestina, o próprio Jesus usavam como língua cotidiana, não o hebraico, que seria típico dos judeus, mas a língua dos vizinhos, dos sírios, que se chama aramaica, porque a terra de Aram é a Síria. Então, a língua de Jesus era o aramaico, o siríaco, que virou mais tarde, e hoje em dia que foi mais ou menos submerso pelo árabe, né? Mas, então, a língua cotidiana de Jesus não era o hebraico, era o aramaico, o siríaco. E para a exportação para os judeus que viviam na diáspora, na dispersão, em todas as cidades do Império Romano, a língua, como dizem,
a língua franca era o grego. A carta de Tiago foi escrita em grego, e agora vamos ver a primeira linha, que confirma essas coisas que eu digo. Como começa esta carta? Capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da diáspora. Saudações. 12 tribos da diáspora. Que são as 12 tribos? As 12 tribos são o povo judeu, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tinha 12 filhos, e dos 12 filhos de Jacó se criaram, pelo processo natural de multiplicação, as 12 tribos de Israel. Aliás, Israel era o apelido de Jacó. Jacó e Israel é a mesma pessoa, né? Então, esse nosso Tiago escreve as 12 tribos de Israel na diáspora, isso quer dizer dispersos pelo mundo, não mais presentes na terra da Palestina, na terra prometida. Eles foram muito além da terra prometida, né? Ampliaram a promessa, eles foram para todas as cidades do império, e lá eles aderiram a um grupinho muito pequeno de pessoas diferentes, um tanto estranhas, que tinham fé e confiança e esperança num judeu que tinha sido crucificado. E este judeu que tinha sido crucificado chamava-se Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré foi para eles o porta-voz de Deus, mais do que isso, o próprio Deus presente no meio deles. Então, este pequeno grupo vive nas cidades da diáspora, nos guetos, como se diz, nos bairros judaicos de Roma, Corinto, Éfeso, Alexandria e, no caso da carta de Tiago, eu tenho que mencionar, sobretudo, a cidade de Antioquia, porque é provável que essa carta surgiu em Antioquia, que é perto, relativamente perto de Jerusalém, uns 4 ou 5 dias de embarcação, porque naquele tempo era mais seguro viajar pelo mar do que pela terra. E era a segunda cidade maior, vai entre Alexandria e Antioquia. Antioquia e Alexandria é, respectivamente, a segunda e terceira cidade maior do mundo daquele tempo. Naquele tempo, hoje em dia, da Antioquia não sobra quase nada. São umas ruínas. E, então, nessa cidade que se situa no norte da Síria, na fronteira com a Turquia, se situava. Então, havia um gueto, um grupo, um bairro judaico, provavelmente muito importante, porque era uma grande cidade comercial. Então, é um porto, cidade comercial, nessa cidade. Então, havia um grupo de judeus que aderiam a Jesus. A estes e aos semelhantes em Roma, em Éfeso, em Alexandria, etc., é dirigida esta carta de Tiago. E provavelmente Tiago mesmo ficava em Antioquia, porque na carta aos Coríntios está um episódio que vou lhes explicar melhor na próxima palestra, um episódio em que Paulo repreende Pedro porque ele dá demasiada atenção ao pessoal de Tiago.
Na realidade, Tiago mesmo não estava em Antioquia, era o seu pessoal, vindo de Jerusalém, que estava em Antioquia. O próprio Tiago provavelmente esteve em Antioquia, mas voltou para Jerusalém, onde ele se tornou o primeiro bispo de Jerusalém. Então, tem também uma questão de política eclesiástica aí. Tiago, primeiro bispo de Jerusalém, Paulo, o grande missionário, e Pedro, primeiro bispo de Roma, né? Então, são três cabeças importantes que dialogam e às vezes também brigam um pouquinho nestas primeiras comunidades cristãs. Então, imaginemos concretamente Tiago, já na sua sede em Jerusalém, escreve para as 12 tribos da diáspora, mas principalmente para Antioquia, a cidade que ele mesmo visitou, conheceu, aos judeus, por isso ele os chama de 12 tribos, mas judeus que acreditam em Jesus Cristo. Ele mesmo se chama servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo de Deus é um título que, ao mesmo tempo, inclui humildade e grandeza. Em que sentido? Quando nós lemos a palavra servo, nós pensamos, é mais ou menos sinônimo de empregado, funcionário, ou pior, de escravo. Porque em grego a palavra servo, doulos, em latim servos, é usado para dizer os escravos. Então, ele se apresentaria como um escravo de Deus. Isto é o lado humilde desta autodesignação. Mas, por outro lado, como as línguas antigas não tinham todos aqueles sinônimos, ou pseudo-sinônimos que nós temos, a palavra servo, o doulos em grego, significava também um alto funcionário. Por exemplo, o primeiro-ministro, o vice-presidente ou alguma coisa. Então, a gente não sabe muito bem se servo de Deus insiste na humildade ou na alta responsabilidade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, porque a melhor maneira para assumir uma grande função é ser humilde. Nem todo mundo entende isto. Bom, ainda para aumentar um pouquinho seus conhecimentos enciclopédicos, para imaginar melhor o ambiente linguístico e cultural no qual se deve entender um escrito antigo, né? Para não entender errado, para não projetar nesses escritos antigos coisas que nós temos na cabeça, mas que eles não tinham na cabeça. É bom saber que as línguas antigas tinham poucas palavras. Só para dar um exemplo, o meu pequeno dicionário de língua hebraica tem mais ou menos mil verbetes, títulos de palavras. Vocês sabem quanto tem o famoso dicionário de Wise, que eu vou mostrar. Este calhamaço aqui tem 330 mil verbetes. Ou seja, 330 vezes mais que o dicionário hebraico. Por uma palavra hebraica, tem na média 330 palavras em português. Então, muitas vezes palavras da Bíblia têm diversos sentidos, não distinguem entre todas aquelas nuances que nós,
pelo acúmulo do tempo e das culturas, temos que respeitar. Isso é um dos problemas da leitura da Bíblia. Quem lê a Bíblia literalisticamente, aqui está esta palavra, corre o risco de acentuar uma significação entre muitas que são possíveis, né? Por isso, a gente tem que estudar os textos bíblicos com uma certa competência literária. E quem não estudou as línguas antigas tem que recorrer à ajuda de comentários e coisas semelhantes que, na medida do possível, explicam essas coisas. Bom, servo de Deus. Mas eu falei agora dos sentidos vocabulares de servo. Os extremos, escravo ou alto funcionário. E tudo que está entre esses dois também pode ser chamado de servo. Mas, além desse sentido do dicionário, tem também o uso da palavra. E nós estamos aqui numa cultura judaica. Judeus que cada sábado ouviram o Antigo Testamento na sinagoga. E na sinagoga tinha alguns textos preferidos que tocavam assim o coração dos ouvintes, que os judeus, em qualquer oportunidade, queriam ouvir de novo esses textos. E eram, sobretudo, os 4 cânticos do servo de Javé, da profecia de Isaías. Aí se trata do servo de Javé, mas Javé é Deus, né? Então, o servo de Deus seria aquele profeta perseguido que assumiu o sofrimento dos seus irmãos e irmãs e ofereceu, assim, a sua vida a serviço de Deus. O famoso servo de Javé, o servo do Senhor, do profeta Isaías. Eu penso que Tiago, então, assumiu para si este título de servo de Deus, porque ele se vê na mesma função deste profeta mencionado no livro do profeta Isaías. Que não era o próprio Isaías, né? É um profeta mencionado no livro de Isaías, que, inclusive, em um determinado momento, é praticamente identificado com o próprio povo de Israel, que deve se comportar como um servo de Deus, né? Então, tudo isso está por trás desta expressão, servo de Deus. Mas Tiago vai um pouquinho mais adiante, porque ele diz, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora o negócio fica complicado, porque pelos evangelhos, Jesus mesmo se dá a conhecer como um servo de Deus que dá sua vida por seus irmãos, ao modelo do servo de Deus da profecia de Isaías. Mas agora, este servo de Deus que era Jesus é chamado de Senhor. O servo se tornou Senhor. A palavra Senhor, no uso bíblico, me desculpem, são coisas talvez um pouquinho complicadas, mas é bom saber para não cair em leituras fundamentalistas, né? É para isso que se estuda a Bíblia, para não cair em leituras fundamentalistas. O termo Senhor, na tradução grega do Antigo Testamento, Kyrios, nós temos na missa o Kyrie eleison, Senhor, tem piedade, né? O termo Senhor, o Kyrios, era a maneira de a antiga tradução grega da Bíblia traduzir o nome de Deus. Aliás, o nome de Deus não podia ser pronunciado.
nós dizemos às vezes Javé. Eu espero que não tenha nenhum judeu me escutando, porque ele me chamaria de sacrílego. Um judeu não pode pronunciar o nome de Deus. Quando ele escreve só as 4 letras Y, H, W, H, né? Que são as consoantes do nome de Deus em hebraico, que seria alguma coisa como Yahweh, Yahweh, nem se sabe exatamente como se pronunciava. Mas os judeus, por prudência, para não usar o nome de Deus em vão, o que é proibido pelos 10 mandamentos, eles simplesmente não pronunciam o nome de Deus. E também não é preciso, porque Deus sabe muito bem quando você está se dirigindo a ela, não precisa ser chamado pelo nome. Então, em vez de Javé, eles dizem o Senhor, em hebraico Adonai. Então, a palavra Senhor, que Tiago usa aqui, é equivalente ao, vamos dizer, apelido de Deus no Antigo Testamento, Adonai, Kyrios, o Senhor. Ou seja, Tiago coloca Jesus numa função equivalente a Deus. Ele não chega a formular os ulteriores dogmas que dizem que Jesus tem natureza divina. Para isso precisou 3 séculos de reflexão teológica, mas de toda maneira, digamos, para ele, Jesus equivale a Deus. Por isso, ele se apresenta como servo de Deus, Adonai, e do Kyrios, Adon, o Senhor Jesus Cristo. Os dois ao mesmo tempo. Então, o pai e o filho já estão juntos como aqueles que enviam, que confiam a Tiago a missão de falar para a sua comunidade, a igreja. Então, esta primeira frase é extremamente rica em conteúdo se a gente leva em consideração toda essa situação cultural e religiosa que está por trás disto. Vocês talvez se perguntam, mas que Tiago é? Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, aliás, é bom começar pelo Antigo Testamento, então se entende melhor a coisa. O Tiago mais importante no Antigo Testamento é Jacó. Porque o nome de Tiago, em português, e mais ainda Santiago, em espanhol, são um uso indevido do nome de Jacó, ou em hebraico Yaakov, que também existe em português, sob a forma de Jacó, Jacob, às vezes no português antigo com um B no fim, ou às vezes também Iago, sem aquele T no início. Aquele T de Tiago vem do nome do santo, era Santo Iago, em espanhol Santiago, e isso foi abreviado para Tiago. Ora, quando nós estamos na época bíblica, ainda não tem nenhum santo canonizado pela Igreja Católica. Então, seria mais certo chamar este autor não de Tiago, mas de Jacó, o mesmo nome do grande patriarca dos judeus. Então, esta alusão às 12 tribos da diáspora se torna mais interessante ainda. É como se o novo Jacó, discípulo de Jesus, fala para os filhos do antigo Jacó, o patriarca Jacó, né?
pai dos 12 filhos que fundaram as 12 tribos. Mas, então, no Novo Testamento, prescindindo agora do grande Jacó do Antigo Testamento, que Jacó temos, ou Tiago temos no Novo Testamento. Interessante, as Bíblias, então, da tradução portuguesa, sou de tradução portuguesa, viu? Porque eu não sou de tradição portuguesa, sou de tradição belga, né? As nossas Bíblias não distinguem entre o Jacó do Antigo Testamento e o Tiago do Novo Testamento. É tudo Jacob. Mas a tradição portuguesa chama os Jacós do Antigo Testamento de Jacó e os do Novo Testamento chamam de Tiago. Mas vocês devem imaginar que é tudo Jacó. Então, no Novo Testamento ocorrem diversos Jacós, ou Tiagos. Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, que nós chamamos Tiago o maior, que foi morto como primeiro dos apóstolos que morreu no ano 44 depois de Cristo. Então, ele já estava morto há 20 anos, certamente, quando a carta de Tiago foi escrita. Outro Jacó é Tiago o menor. E este é provavelmente o filho de uma certa Maria, que estava ao pé da cruz entre as três Marias, né? E se supõe que esta Maria era a esposa de Alfeu, então este Tiago menor seria também Tiago, filho de Alfeu. É assim que o apresenta a liturgia que nós celebramos hoje, porque hoje é a festa dos apóstolos Filipe e Tiago, o menor, né? E eu acho que isso pode pacificamente ser aceito, né? Mas uma coisa eu devo acrescentar: este Tiago menor é também chamado o irmão do Senhor. Paulo, nas suas cartas, o chama diversas vezes de irmão do Senhor. E diz também na carta aos Coríntios que este irmão do Senhor teve uma aparição à parte do Cristo ressuscitado. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e seguintes, onde Paulo reclama para si mesmo a autoridade de um apóstolo, porque a ele também apareceu Cristo. Então, ele dá os nomes de outras testemunhas do Cristo ressuscitado. Ele diz em 1 Coríntios 15, versículo 3 e seguintes: de fato, eu vos transmiti, é a leitura da missa de hoje, antes de tudo, o que eu mesmo recebi, a saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu. Agora vem as aparições do Cristo ressuscitado. Apareceu a Cefas, que é Pedro, né, como vocês sabem, a Cefas, e depois aos 12, os apóstolos, vamos dizer, oficiais, entre os quais, por exemplo, Tiago, o maior, e os outros, né? Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e entre seus irmãos estavam também muitas irmãs, viu? Desses, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago. Não o Tiago dos 12, mas o Tiago menor, filho de Alfeu, que, porém, mais tarde foi contado também entre os 12 na tradição da igreja. Mas, originalmente, ele não era do grupo dos 12. Tiago, e depois a todos os
apóstolos no sentido geral da palavra, que significa missionários. Apóstolos significa missionários. Temos, então, os 12 apóstolos com maiúscula, temos os apóstolos com minúscula, que são os primeiros missionários cristãos, né? E, por último, diz Paulo, apareceu também a mim como alguém que nasceu fora do tempo. Literalmente está no texto um abortivo, né? Alguém que nasceu no momento errado, inclusive como perseguidor de Cristo, né? Então, isso são as coisas que nós sabemos sobre este Tiago, primeiro bispo de Jerusalém, provavelmente, então, Tiago, o menor, cuja mãe estava ao pé da cruz e também visitou o sepulcro na manhã da Páscoa, da ressurreição. Portanto, um homem que tem credenciais muito importantes, acho que se dizer, porque ele é chamado irmão de Jesus, está em Marcos capítulo 8, desculpa, Marcos capítulo 6, no episódio da rejeição de Jesus em Nazaré, quando Jesus então chega na sua cidade, em Nazaré. Muitos ficaram admirados ao ouvi-lo e diziam: de onde lhe vem isto? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Temos uma carta de Judas também, né? E Simão é um dos 12, Simão o Zelota. E então tem algumas questões históricas sobre esse Tiago, irmão do Senhor. Muitas pessoas, para desacreditar o nascimento virginal, a virgindade de Maria, dizem que se deve entender irmão, irmã também de Jesus, no sentido direto, natural, do mesmo pai, da mesma mãe, né? A Igreja Católica não aceita isto, diz que irmão aqui tem o sentido genérico, que tem que é praticamente geral na Bíblia do Antigo Testamento, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia grega. A palavra irmão significa parente, parente próximo, às vezes nem tão próximo assim, ou membro do mesmo clã ou da mesma comunidade. Então, a Igreja Católica diz que aqui, irmão de Tiago, Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, não é irmão biológico simples, mas no sentido sociológico, um parente, um membro da mesma comunidade. Esta posição católica, muito bem explicada por Santo Agostinho, que diz que José já tinha filhos antes de casar com Maria, e Tiago deve ter sido então um filho de José antes do casamento com Maria. Bom, mas essas questões são ainda muito discutidas. O que nos interessa é o texto mesmo de Tiago, e vamos continuar então com o versículo 2. Tenho que voltar para a minha página. E com isso entramos de modo bem direto no assunto. A carta de Tiago é pequena, mas extremamente condensada. Ele não faz floreios. Ele disse que é uma carta espontânea, né? Fresquinha, assim, sem complicação inútil. Então, ele vai direto ao assunto, versículo 2.
Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Parece que ela não bebeu a ideologia da nossa sociedade de consumo, que só aconselha prazeres e satisfações, não? Ele aconselha provações. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiveres passar por diversas provações, pois sabeis, agora vem a razão, porque isso deve ser uma alegria, sabeis que a prova da fé, ou a provação da fé, uma fé posta à prova, isso não é uma catástrofe, não. Isso é uma alegria, sabe por quê? Porque a prova da fé, a provação da fé, produz em vós a paciência. E a gente precisa muito disso. Versículo 4, a paciência deve levar a uma obra perfeita. Não sei se você já fez algum trabalho manual ou artesanal meio difícil, né? Uma pequena escultura em madeira, qualquer coisa. Quanta paciência precisa para produzir uma obra perfeita, né? A paciência deve levar a uma obra perfeita. Mas que tipo de paciência é esta? É uma paciência de perseverança. Não é a paciência de braços cruzados, né? Seja lá que Deus quiser, não importa. Isso não é paciência, isso é passividade, isso é outra coisa. Mas a paciência é o aturar, o perseverar até o fim, né? Ora, a paciência, a perseverança deve levar a uma obra perfeita. No livro do Levítico está: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Né? Não, é no Sermão da Montanha, o livro do Levítico está santo. Sermão da Montanha, Mateus, a proximidade entre Mateus e Tiago, né? Então, é o modelo de Deus que é perfeito. E para chegar a isso precisa de muita paciência, por isso é bom ser posto à prova para chegar até aí. Tudo isso tem reflexos imediatos em nossa vida, viu? Tem pessoas que não querem ser postos à prova. Por exemplo, estudantes que, por alguma maneira, conseguem escapar da prova e avançar assim, né? E quando chegam ao diploma, por não sei que meios, depois nunca vão conseguir um emprego com aquele diploma, porque não foram provados. Ora, a paciência deve levar a uma obra perfeita, a saber que vos torneis perfeitos e íntegros. Íntegro quer dizer que não tem defeito, inteiro, inteirinho, sem falta ou deficiência alguma. Qualquer pessoa séria gostaria de ser assim. E Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Deus mesmo é o modelo daquilo que deve ser o nosso desejo de desenvolvimento, perfeição. E é interessante, né? Tiago, bom judeu, conhece bem a Bíblia. Ele sabe que na primeira página está que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É isso aí. Somos imagem e semelhança de Deus. Devemos procurar ser como Deus. Vocês acham isso coisa demais? Uai, se nós dizemos que Jesus é Deus e nós queremos ser como Jesus, o que é que nós queremos? Queremos ser a imagem e semelhança de Deus. Isso não é nenhum orgulho. Isso é a preciosa vocação que Deus colocou
na criação do ser humano. Infelizmente, nós não entendemos isto. Isso nos ultrapassa. A nossa cabeça não chega lá. No fundo, todos nós somos bastante bobos ainda, né? Por isso, Tiago continua, versículo 5. Se alguém de vós lhe falta sabedoria, peça a Deus. Pedir não custa nada. Aquele que no Antigo Testamento é o símbolo do homem sábio, o rei Salomão, prescindindo das aventuras que ele fez por fora, mas parece que ele era muito sábio, a tal ponto que a rainha do sul viajou não sei quantos dias para escutá-lo, né? Ele, numa bela oração, pediu a Deus a sabedoria e não a riqueza e o poder. E Deus te deu a sabedoria e a riqueza e o poder também como sobremesa. Infelizmente, Salomão nem sempre soube distinguir o prato principal da sobremesa. Mas, de toda maneira, o grande rei Salomão orou a Deus pela sabedoria. Então, quem de nós se acha sábio demais para pedir a Deus a sabedoria? Se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições. Ele será concedido. Mas, versículo 6, peça-a com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Infelizmente, estamos em Minas e Goiás e não podemos olhar para o mar, porque não tem por aqui, mas vocês conseguem imaginar, né? As ondas movidas pelo vento, né? Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor. Ambígua como é e inconstante em todos os seus caminhos. Ora quer uma coisa, ora quer outra coisa. Contraditório, não se pode confiar nele e assim adiante. Então, na mesma linha, disse no versículo 9, uma coisa, versículo 9 diz uma coisa que causa novamente a nossa surpresa. O que está no versículo 9, nós já conhecemos pelo Magnificat de Nossa Senhora e por muitos salmos do Antigo Testamento que dizem a mesma coisa. O irmão humilde glorie-se quando for exaltado, porque Deus eleva os humildes. Essa frase já conhecemos. Mas o que está no versículo 10 é mais difícil. O rico deve gloriar-se quando for humilhado. Já pensaram nisso? O rico deve gloriar-se quando ele for humilhado. Por quê? Porque Deus eleva os humildes. Se o rico quer ser elevado, ele deve primeiro passar pela humilhação, por um reconhecimento, pelo menos, da sua pequenez e mesmo situações de humilhação que podem ocorrer a qualquer momento, né? Você sabe que entre os refugiados que nos chegam aqui da Venezuela, mas sobretudo da Ucrânia, tem muita gente rica que perdeu tudo. Mas não faz mal. Deus eleva os humildes. Eles ficam felizes do mundo pela boa acolhida que eles recebem no Brasil. E aí, Tiago cita mais um provérbio: o rico há de passar
como a flor da erva, como uma florzinha no campo qualquer. Versículo 11, de fato, quando surge o sol com seu calor, logo faz secar a erva. A flor cai e a beleza de sua aparência desaparece. A sua aparência desaparece. Não precisa explicação. Assim também acabará por murchar. A palavra está assim no texto da carta. Acabará por murchar o rico em meio às suas lidas, em meio a seus negócios, viajando de cá para lá, e de repente ele começa a murchar. Por isso, voltando então àquilo que ele disse no início, e com isso ele encerra o assunto do versículo 2, encerra no versículo 12, repetindo: feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por que tanta coroa na Bíblia? Era sobretudo em 3 ocasiões que se recebia uma coroa. Quando se era promovido a uma alta responsabilidade política, rei, imperador, alguma coisa, ou então também quando se vencia uma guerra, um general, ou alguém que vencia um campeonato de atletismo, né? Não importa qual é a coroa, porque essa é a coroa que Deus vai dar. Então, nenhuma das 3 que eu citei. Só a coroa que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém. Agora ele volta sobre essa questão da provação, porque tem pessoas que dizem, mas a aprovação não é tão boa assim. Para mim, a aprovação é uma coisa que vem do diabo. O diabo está se metendo na minha vida, está estragando tudo. Resposta de Tiago, versículo 13: ninguém, ao ser provado ou tentado, porque naquela língua antiga, que é o grego bíblico, com muito menos palavras do que nós temos, provar e tentar é a mesma palavra. Então, aí tem um jogo de palavras, né? Ninguém, ao ser provado ou ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me tenta. Dizer, Deus pode provar. Se esta provação se torna uma tentação para o mal, então não vem de Deus. Então não é Deus que tenta. Deus pode provar, mas Deus não tenta. Deus não pode ser tentado, ele está acima disto pelo mal. O mal não nada tem a ver com Deus. E tampouco tenta a alguém. Antes, cada qual é tentado por seu próprio desejo. Ele vai voltar a este assunto no capítulo 4. Tudo aquilo que ele toca aqui no início vai voltar depois dos capítulos 3 e 4. Está mostrando o cardápio, né? Mas então, a tentação já dá uma primeira abordagem, versículo 14. Antes, cada qual é tentado por seu próprio desejo que o arrasta e seduz. Então, a tentação, a provação que vira ruim, que vira tentação, não vem de fora, gente. Vem de dentro de nós. Ele vai insistir muitas vezes, também no capítulo 4, de que essas coisas vêm de dentro de nós. As pessoas sempre procuram projetar para razões externas aquilo que estraga a vida delas. Não, muitas vezes é a própria culpa da pessoa, está por dentro dele. Antes, cada qual é tentado por seu próprio desejo que o arrasta e seduz.
e pensem novamente na primeira página da Bíblia, o desejo de Adão e Eva de pegar a fruta do jardim que não lhe pertencia, ou seja, o conhecimento do bem e do mal. Não foi Deus que inspirou esse desejo, não foi Deus que colocou à prova Adão e Eva, foi o próprio desejo deles. Esse desejo é uma coisa estranha, ele serve para o bem, mas pode também servir para o mal. É por isso que nós devemos ordenar os nossos desejos, o que Santo Inácio de Loyola chama o discernimento, né? Saber o que nós fazemos com os nossos desejos. Cada qual é tentado por seu próprio desejo, que o arrasta e seduz. E agora ele faz uma comparação quase ginecológica, né? O desejo é aquela semente do mal, em seguida, versículo 15, o desejo concebe, um termo ginecológico, concebe o pecado e o dá à luz. Pare o pecado. E o pecado, uma vez consumado, o processo continua, gera a morte. É um resumo da história do pecado original, que ele condensa aqui em 2 linhas, né? Mas então, se trata daquilo que vem de Deus, não é a tentação, mas sim a coisa boa. Isso está no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, não das trevas do Satanás, mas do Pai das luzes, em quem não há variação nem mudança. Em grego está, não há variação da sombra, ou não há mudança da sombra. O sol se desloca, a sombra se desloca. Mas o próprio sol não tem sombra em si. Então, o Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança, ele não é uma sombra projetada pela luz, ele é a própria luz. Por livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos as primícias de suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a palavra criadora, né? Primeira página da Bíblia, haja luz e houve luz. Haja o firmamento, houve firmamento. Haja o Adão, o ser humano, e houve o Adão, né? A palavra que cria, a palavra da verdade, verdade no sentido da autenticidade, alguma coisa que é consistente, que realiza o que diz. E isso para sermos as primícias de suas criaturas. Isso precisa explicar um pouquinho mais. Primícia significa primeira oferta. É uma palavra que vem do culto judaico. Vocês veem como é importante saber que este escrito vem de judeus. Para ler a carta de Tiago, nós devemos fazer o que diz Paulo, né? Tornar-se judeu com os judeus e grego com os gregos, né? Neste caso, temos que nos tornar judeu com o judeu Tiago. E seus destinatários, os judeus cristãos da Antioquia e das outras cidades. Pois é. Então, a palavra primícia significa a primeira oferta, a oferta da primavera. A primavera no hemisfério norte, onde fica Israel, todos aqueles países do Império Romano, no hemisfério norte, a primavera é no mês de abril, maio, como vocês sabem, né? Então, amadurecem os primeiros frutos, os primeiros cereais. Então,
Assim como o nosso cachaceiro dá um primeiro gole para o santo, né? Assim o agricultor judeu, para ter mais sorte com o resto da colheita, oferece os primeiros feixes, ou então os primeiros frutos do pomar, a Deus, para ter uma bênção para o resto da colheita, né? Isso se chama a primeira oferta, o primícia. Mas esta primeira oferta também a melhor. Quem entende um pouquinho da agricultura sabe que os primeiros frutos são melhores que aqueles que amadurecem lá no fim do verão, né? Então, primícia é praticamente sinônimo de a coisa por excelência. E aqui, então, ele faz uma inversão. O ser humano é a primícia da criação, porque Deus, depois que ele criou todas as criaturas, e no fim criou homem e mulher, ele não disse que estava bom, ele dizia que estava muito bom. Então, o ser humano é a primícia das criaturas, a melhor oferta, vamos dizer, das criaturas de Deus. Isso que Deus quis quando ele nos criou. Então, vocês veem como este autor tem na cabeça e no coração esta vocação primordial do ser humano no dia de criação, de ser imagem e semelhança de Deus, a melhor coisa que Deus produziu. Todo o resto da carta serve para desenvolver isto. Então, a partir do versículo 19, eu peço que a coordenação me avise quando o meu tempo chegou ao fim, tá? Ele começa a desenvolver, então, diversos aspectos desta perfeição para a qual nós somos criados. É muito interessante que uma carta em linguagem tão simples e tão direta, tão pé no chão, é um exemplo da mais alta espiritualidade, a busca da perfeição. Mas sem cair nessa linguagem complicada que nós encontramos em tantos autores. Né? Não, pé no chão. Então, uma primeira coisa para chegar a ser primícia da criação é saber escutar. Quando vocês leem Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés proclama mais uma vez os 10 mandamentos, a primeira palavra é ouve, Israel, ou escuta, Israel. Né? Então, este escutar para um bom judeu é o início do caminho da perfeição. Então, ele diz, versículo 19, sabeis, meus amados irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irar, o que geralmente acontece pela fala. O povo aqui diz, deve-se ter 2 ouvidos e só uma boca. Então, pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irar no falar. Pois quem fica irado não realiza a justiça de Deus. O que se entende por justiça de Deus? Esquecem o sentido da palavra justiça dos nossos tribunais. Bom, eu não digo que às vezes os tribunais não fazem justiça, mas de toda maneira não é garantido. Né? Esquecem a justiça do tribunal. A palavra justiça na Bíblia é simplesmente o substantivo derivado do adjetivo justo. E justo é aquilo que serve para aquilo que deve servir. Uma tampinha é justa quando ela cobre perfeitamente o bule
em que ela é colocada. Então, justo é aquilo que se ajusta à sua função. Ora, a função do ser humano é essa perfeição de Deus. Se, pelo conjunto da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, nós sabemos que Deus é amor, que São João diz isso com clareza, então não tem diferença entre justiça e amor. Porque aquilo que se ajusta a Deus é aquilo que corresponde ao amor de Deus. Então, justiça não é uma questão de pagamento. Hein? Justiça bíblica. Justiça bíblica é imitar Deus, fazer as coisas bem ajustadas em todos os sentidos, principalmente no sentido do amor. Por isso, não tem diferença entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Aquela fala que a gente ouve tantas vezes, Deus é bom, mas ele é também justo, é para mim um absurdo. Um absurdo. Se Deus é adequado consigo mesmo, ele é misericordioso, ele é misericórdia, ele é amor, isso é a sua justiça. Não adianta, não cabe fazer uma oposição entre a justiça e o amor de Deus.